Fala galera, bom dia! Sejam bem-vindos a mais um Power Morning, onde a gente começa aqui amanhã recebendo um conhecimento bíblico, recebendo um conhecimento estratégico para a gente poder começar o dia e a semana com o pé direito, começarmos aí com força total, começarmos já tendo uma boa referência para estarmos diretamente preparados e focados na nossa semana, no nosso dia que se inicia. Nosso tema de hoje é o desvendando os frutos, né? Nós estamos estudando Gênesis, extraindo do Gênesis ali conhecimento espiritual, sobrenatural para as nossas vidas, e nós vamos hoje continuar aquele assunto que deixamos em aberto na última sexta-feira, onde tratávamos do versículos 8 e 9 de Gênesis, onde Deus começava a fazer ali os primeiros vegetais, né? Versículo 11, Gênesis 1:11, produz a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas. Terra, relva, ervas, árvores, sementes, frutos. E aí a gente combinou que hoje falaríamos sobre frutos. Para aproveitar que a galera está chegando ainda, eu quero trazer para vocês um assunto que é o finalzinho daquele assunto que a gente estava tratando dos tipos de vegetais. Lembra que eu falei com vocês sobre as raízes? Antes de a gente entrar nos frutos, aproveitar que a galera está chegando ainda, gostaria de conversar com vocês sobre a questão das raízes, ok? A raiz é algo muito interessante nos vegetais e é algo também, ao mesmo tempo, extremamente instrutivo, né? Traz para nós referências muito legais, muitas ideias interessantes sobre o que a gente pode fazer para contornar problemas nas nossas próprias vidas, né? Lembrando que aqui no Power Morning eu uso aquela hipótese do relativismo linguístico, a hipótese Sapir-Whorf, segundo a qual cada idioma traz uma visão de mundo diferente, ou seja, cada idioma é um tesouro de soluções para problemas e de reflexões sobre a vida humana. Se a gente olha a natureza dessa forma, nós vamos ver também exatamente isso. A natureza é um tesouro de ideias para soluções de problemas, tá? E a gente já tem falado que, como o investidor anjo João Kepler sempre fala, né, que uma grande empresa ela resolve problemas, né? Um mecanismo especializado em resolução de problemas. Então a gente olha para a natureza, vê ali a solução de vários problemas, e isso pode nos ajudar a solucionar problemas criando uma empresa e a solucionar problemas também nas nossas vidas pessoais, ok? Valeu, Mariana Bittencourt, obrigado pela presença, Ana Florais, Wesley, Dirlene, obrigado a todos aí. Pessoal, as raízes elas vão se diferenciar de acordo com as suas funções específicas, né, que elas vão exercer, e também a sua capacidade de se adaptar a diferentes ambientes. Qual é a nossa capacidade de nos adaptarmos a diferentes ambientes? A gente tem que ter essa maleabilidade, ou talvez, né, como objetivo mais assim almejado, atingir a tão sonhada antifragilidade. Buenos dias, Jimena, Sandra Mara, obrigado. Lembrando aquela obra do Nassim Taleb, né, o antifrágil. O antifrágil é diferente do resistente. O resistente é aquilo que quando leva uma pancada não quebra, né? O antifrágil, quando leva uma pancada, ele fica mais forte. Cada vez que ele leva uma pancada, ele vai se fortalecendo. A gente tem alguns tipos de raízes muito fora do comum. Geralmente, né, a gente tem a raiz pivotante, que é aquela raiz que tem um tronco único, e temos as raízes fasciculadas, são raízes que são espalhadas. Exemplo, a samambaia, né, as pteridófitas, né, samambaias e avencas. Geralmente, as plantas que a gente conhece, as árvores, ela tem uma raiz que é pivotante, que é uma raiz central. Isso tem uma reflexão extremamente interessante, porque hoje nós vivemos num mundo que eles falam que é um mundo descentralizado, que é um mundo horizontal, que é um mundo não hierárquico, tanto que o filósofo Gilles Deleuze ele vai falar exatamente sobre isso, sobre a sociedade atual sendo, na verdade, o rizoma. O rizoma é aquela raiz das samambaias e avencas, né? O rizoma é uma raiz horizontal, ou seja, não tem uma hierarquia definida. Agora, hoje em dia,
nós temos os estudos, né? O Michel Foucault, por exemplo, estudava a diferença da sociedade da disciplina para a sociedade de controle. Na sociedade de disciplina havia um ponto central de controle, né? O poder era identificável, você sabia de onde vinha o poder, de onde vinha a autoridade, e a estrutura também dos cárceres era assim, com aquela ideia de Jeremy Bentham do Panopticon, né? O Panopticon era um prédio que era circular e tinha uma torre no meio. Por meio dessa torre ali no meio, eles conseguiam monitorar tudo o que estava acontecendo, ou seja, o centro de monitoramento estava visível, era geograficamente identificável, né? Aquilo que o Foucault depois vai estudar no seu livro Vigiar e Punir, né? Eles estavam vigiando para querer punir. Igualzinho hoje, né? Hoje está todo mundo vigiando o que todo mundo está fazendo para ver se consegue punir alguém, né? Aquele monitoramento total, aquela ubiquidade. Então, o que acontece? Você tem hoje exemplos de empresas centralizadas e exemplos de empresas descentralizadas. As empresas centralizadoras, com uma hierarquia muito rígida, podem ser comparadas às raízes pivotantes. Já as empresas descentralizadas podem ser comparadas aos rizomas, aquelas raízes mais horizontais. Obrigado, Alan, falou que está maratonando o Power Morning lá no YouTube, na velocidade 2.0, valeu, muito obrigado pela força. Então, pessoal, o que acontece? A gente teve, por exemplo, no início, uma empresa de compartilhamento de arquivos de música chamada Napster. E o Napster, ele tinha um hub central, né? Ele tinha um computador central onde ele fazia essa distribuição das músicas. As pessoas iam até lá, pegavam as músicas e baixavam no seu computador. O pessoal do direito autoral ficou bem chateado com isso e aí processaram eles e foi muito fácil derrubar o Napster porque ele tinha um comando central ali, né? O Napster era como se fosse uma raiz pivotante, ele tinha um tronco central. Então eles foram lá e desligaram o serviço. Já depois, o que eles inventaram? Eles inventaram o torrent, né? O torrent é aquela ideia de peer-to-peer, que é par com par. Não tem um centro, né, mundial. É tudo espalhado pelo mundo. Ou seja, não tem um lugar onde vai todo mundo lá pegar os arquivos. Cada computador do mundo é um ponto no nó dessas muitas cordas, né? Dessa teoria das infinitas cordas, né? Para fazer uma referência à teoria das supercordas da física. Então, o que acontece? Para você desligar um negócio desse, você precisaria desligar todos os computadores do mundo ou derrubar a internet no mundo. Então, eles não têm vontade nem capacidade de fazer isso e aí fica um negócio descentralizado, é mais resistente. O descentralizado é mais difícil de você derrubar. A raiz fasciculada ensina isso para nós, né? Quando você horizontaliza e você distribui, é muito mais difícil de você, do teu negócio dar errado, teu plano de vida dar errado, quando você diversifica, quando você espalha, né? Você tem investimento na área de bancos, mas você tem investimento também na área de eletricidade, você tem investimentos em renda fixa, mas também em renda variável, você tem investimentos ali num colchão de emergência, mas também tem uma parte da sua carteira que é de segurança, né, como ouro, Bitcoin, metais preciosos e por aí vai. Então, você espalhando, você diversificando, você é mais resistente aí a diferentes ambientes, né? Você tem uma maleabilidade maior, uma mudança drástica de cenário. Quem tinha esse tipo de situação já antes dessa crise sanitária se deu bem, né? O cara está conseguindo ter a fonte alternativa, né? XYZ de renda, e às vezes o cara que é esperto, ele está até resolvendo problemas nesse momento, e ao resolver problemas, obviamente, está criando muito valor, né? Gerando muito valor para o seu business, né? Para o seu negócio. Obrigado, Miri Bispo, valeu, Tânia, Fernando, Rimena falando que usou muito Napster. Então, quando nós olhamos a natureza e as raízes, principalmente, o que a gente está falando agora, quando olhamos as raízes, nós temos excelentes referenciais para soluções de problemas e excelentes referenciais para a nossa vida particular e, é claro, para uma ideia empreendedora também, tá bom? Marli Fátima também está na área. Então, nós temos, por exemplo, raízes diferentes, como as raízes respiratórias, ou chamada também os pneumatóforos. São raízes que elas são adaptadas a viver em regiões alagadiças, né? Vamos supor aqui um problema, né? O mangue. O que acontece com o mangue? Eu estava falando com vocês antes. O mangue é como se fosse um berçário da natureza, né? Vários bebezinhos da natureza nascem ali, são nutridos ali. E você sabe, a gente falou já outro dia, que
o bebê ele consome muita energia, né? Ele tem um metabolismo altíssimo, porque ele está gastando muita energia para poder crescer. Para você ter uma noção, se o bebê continuasse crescendo na mesma taxa que ele cresce nos primeiros anos, se ele continuasse crescendo a vida inteira, na sua fase adulta o bebê seria do tamanho de uma baleia. Tá bom? Para você ter noção quão rápido é o crescimento dele nesse momento. E esse crescimento muito rápido demanda muita energia, né? Ele tem que consumir muita energia. Por isso que tem que dar de mamar de madrugada, né? A criança não pode ficar com hipoglicemia porque ela consome muita energia. Tava me lembrando dos primeiros episódios da série do The Flash, né? Que ele começava a correr rapidão e depois ele ficava passando mal. Aí depois ele descobriu que ele passava mal porque ele gastava muita energia para correr naquela alta velocidade. Então ele começou a ingerir mais calorias para poder dar conta daquele gasto exacerbado que ele tinha, né? Daquela alta velocidade. Então, é exatamente o que acontece no mangue. O mangue tem muitos bebezinhos ali, né? E esses bebezinhos estão consumindo todo o oxigênio que tem naquela área. O que significa isso? Significa que é um ambiente difícil de você chegar para estabelecer um negócio, né? Tem gente que fala, mas você montar um perfil na internet de desenvolvimento pessoal, de mindset, já tem muito. Não, já tem muito, mas tem a diferenciação, né? Quem fala muito sobre isso é o Pedro Superti, com o Fator X, né? Inclusive foi uma das inspirações para a gente fazer o Power Morning, a Magic Morning dele lá. Então, a gente vê que nós podemos comparar o mangue a um nicho muito competitivo, né, de negócios. E como é que você faz isso? Você tem que adaptar as suas estruturas. Se a sua estrutura antes da raiz ela servia para pegar nutrientes lá no fundo, pegar água, hoje ela já vai ser readaptada para conseguir oxigênio. E aí surgem os pneumatóforos como uma excelente solução de um problema, que são raízes adaptadas a viver nas regiões alagadiças, como os mangues, e ali onde tem um solo lamacento, né? O solo lamacento você está num local que é meio complicado, né? A Bíblia compara muito o lamaçal com o pecado, com a dificuldade da vida, né? Você ficar atolado. Como é que você sobrevive numa situação de lamaçal, né? De ficar atolado na lama? Você tem que adaptar as suas estruturas de respiração, né? Antes as suas raízes têm que ser a sua fonte de oxigênio. Então, o solo lamacento é muito rico em detritos, mas ele é pobre em oxigênio. Por isso, a vegetação que vive nesse ambiente desenvolve raízes que crescem para cima, em vez de crescer para baixo. Toda raiz cresce para baixo, né? Normalmente você fala, a raiz é para baixo, o caule é para cima, as folhas são para cima, o fruto é para cima. Mas os pneumatóforos, essas raízes respiratórias, as raízes respiratórias elas crescem para cima, ou seja, eles invertem a normalidade, né? Todo mundo indo para baixo, ele vai para cima, ou seja, ele usa a raiz não para pegar a água lá embaixo, mas eles usam a raiz para pegar oxigênio. E você, numa situação de diferença, de dificuldade, você precisa ter essa sabedoria de transformar estruturas que estão sendo usadas para uma coisa e adaptá-las para serem usadas para outras coisas. Então, a vegetação que vive nesse ambiente de lama, né, do mangue, em vez da raiz crescer para baixo, cresce para cima, cresce verticalmente. E elas possuem pequenos furinhos ali que permitem a entrada do oxigênio do ar. As raízes dessas plantas, então, realizam excepcionalmente a fixação e a absorção de oxigênio. Ou seja, quando você estiver numa situação de lamaçal, de lama, de dificuldade, de terreno lodoso, terreno que não é fixo, terreno que é mole, né? Aquela situação que Jesus fala, quem edifica a casa sobre a areia, vindo o vento a casa cai. Se você está sentindo que a tua casa está sobre uma areia, o que você faz? Pega as suas raízes, ou seja, os seus fundamentos, a sua base, joga para cima, ou seja, joga para Deus e pega de Deus esse oxigênio para você sair desse lamaçal e você reedificar a sua casa sobre a rocha. Que se for sobre a rocha, vindo sobre ela o vento, vai ficar firme e não vai sucumbir, ok? Malu, guten Tag, guten Morgen, Renan, top, valeu. Vencendo a gravidade, disse a Rimena, valeu. O profeta evangelista aí falando como o cedro do Líbano. Obrigado. Crica falando interessante essa comparação com a raiz que cresce para cima no lamaçal para buscar oxigênio. Exatamente. Raiz, na situação de lamaçal, dificuldade, a raiz tem que ir para cima, ok? JP Meirelles, muito obrigado. Mas além disso, tem as raízes tabulares também, né? E antes das raízes tabulares tem a famosa raiz escora. Ou seja, a raiz escora, para que ela serve? Se antes a raiz servia apenas para
procurar os nutrientes no fundo da terra. Já a raiz escora, ela é adaptada para sustentar a árvore. Sustentar, já que ela está num terreno lodoso, em vez de ela usar apenas a raiz para buscar nutrientes, ela usa a raiz como forma de sustentação, como forma de base, né? É o que a gente vê, por exemplo, se você olhar a Catedral de Notre-Dame, lá na França, você lá em Paris, ali na Ile de la Cité, você vai ver que a catedral, né, gótica, como é que é o esquema da catedral gótica? A catedral gótica, ela teve que superar vários desafios. Por quê? O cristianismo estava aflorando e eles queriam criar catedrais maiores, mais altas, tá certo? E para criar essas catedrais mais altas, eles tiveram que conseguir algumas soluções de engenharia e de arquitetura. Por quê? Porque as catedrais tradicionais, né, estilo românico, eram mais simples, mais fáceis de sustentar. Quanto mais alta a catedral, maior a catedral, mais o peso que as paredes precisam sustentar. Só que além disso, além de colocar a catedral lá em cima, o teto alto, né, o pé direito muito alto, eles também colocavam ali grandes rosáceas na parede. Então, além da parede já estar com muito peso para sustentar, geralmente eles faziam buracos na parede para colocar os vitrais e as rosáceas. As rosáceas são estruturas circulares, todas coloridas, muito bonitas, né? Então, como é que você sustenta uma parede daquele tamanho, gigante daquele tamanho, com um buraco na parede, com todas essas estruturas aí auxiliares? Eles tiveram que arrumar várias soluções. Uma das soluções foi o arco botante, né, o botarel. Tiveram que criar o arco ali da estrutura gótica, né, e colocar todo o peso ali na pedra de toque em cima do arco. Então fizeram um arco ali para criar uma solução. E além disso, o que eles fizeram também? Do lado de fora, e aí a semelhança com a raiz escora, do lado de fora da catedral gótica, o que a gente vê? Nós vemos que tem estruturas chamadas os arcobotantes, né, o botarel, que são as estruturas de sustentação da catedral, né? Para sustentar aquela parede muito pesada, para sustentar aquela parede pesada, eles colocam arcos do lado de fora. Você vê que tem estruturas muito parecidas com a raiz escora, estruturas assim que fosse como se fossem colunas que ficam do lado de fora segurando a catedral. Bem interessante, ok? Então, pessoal, a raiz escora é a mesma coisa. A raiz escora é você estar numa situação de lodo, de lama, você está atolado, você está na dificuldade. Como é que faz para você não cair num terreno lodoso, num terreno lamadiço, né? Como é que você faz para você se sustentar? Você tem que transformar e adaptar as suas estruturas para a sustentação. A raiz escora ou raiz suporte é exatamente isso. É raiz que partem do caule e se fixam no solo, aumentando a capacidade de sustentação da planta, né? Como o milho, por exemplo. No mangue também é muito comum as plantas apresentarem esse tipo de raiz crescendo acima do nível da água. Tá certo? A raiz ela sai dos caules e cria como se fosse bengalas, né? E muletas de sustentação. E ela monta toda uma estrutura ali para ficar fixa, né? Para não tombar. Então é isso que a gente precisa fazer numa situação dessa. Colocarmos a nossa raiz para cima para buscar de Deus o oxigênio e espalharmos as nossas raízes para termos sustentação nesses momentos assim de dificuldade. E é claro também fazendo com que nós fiquemos ali firmes diante dessa situação, tá bom? Então, muito obrigado aí, valeu? Agora a gente vai passar, pessoal, um abraço aí pro meu sogro Edgar, tá na área. A gente vai passar agora a questão dos frutos. E para fazer essa parte do estudo, eu vou me reportar a um trecho aqui do meu livro Carpós, Desvendando os Frutos do Espírito, que você pode adquirir na livraria.danielopes.com.br. Hoje nós vivemos, pessoal, numa época muito delicada, porque o inimigo ele tem levado muitas pessoas à falsa ideia de que é através dos dons espirituais que a gente identifica se alguém está em comunhão com Deus ou não. A palavra de Deus, porém, nos afirma que é pelos frutos que nós somos conhecidos. E a gente está falando sobre frutos porque é nesse momento, lá em Gênesis 1:11, que Deus está criando os frutos, a relva e as plantas que geram semente. Então, na verdade, Mateus 7:20 nos ensina que é pelos frutos que nós conhecemos a pessoa que está verdadeiramente conectada à videira, que é Cristo. No grego, a gente vai fazer o método aqui do
da hipótese Sapir-Whorf sempre, né? Relativismo linguístico, vamos entender a partir do outro idioma, que o outro idioma é um manancial de conhecimento. Em grego, a palavra traduzida para fruto é karpos. Karpos significa aquilo que é retirado. Olha que interessante. Fruto em grego significa aquilo que é retirado, porque deriva do verbo harpazo. Harpazo significa arrebatar. Sabe arrebatamento, né? Quando Jesus leva os seus, é exatamente esse o verbo que deriva a palavra fruto. Em Atos 8,39, a gente vê, por exemplo, quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco. Ou seja, o eunuco quando foi levado, quando foi arrebatado ali, o eunuco não, o Filipe quando estava batizando o eunuco, ele foi levado. A palavra, o verbo grego é herpazen, vem de harpazo, né, que é levar. O mesmo termo é usado pelo próprio apóstolo Paulo na sua famosa passagem de 2 Coríntios 12:2. Né? Paulo fala assim, conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado, harpagenta, até o terceiro céu. Então a mesma palavra, a mesma expressão aparece também na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, 4,17, em que nós lemos, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, harpagezometa, seremos arrebatados. Em Apocalipse 12:5 também, nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. O seu filho foi arrebatado, harpaste, para Deus até o seu trono. Dessa maneira, nós vemos que os frutos são elementos que acompanham a vida daqueles que são levados para junto de Cristo, quando for retirado aquilo que impede o mistério da iniquidade de operar com força total, como está escrito em 2 Tessalonicenses 2, 7 e 8. A Rosângela está falando que está lendo Karpós, falando que é maravilhoso. Muito obrigado, valeu mesmo. Estes serão levados para Deus como frutos apanhados numa colheita, né? Porque serão livres da grande provação que está para vir sobre o mundo. Ou seja, produzir frutos é estar na iminência de ser levado por Jesus a lugares altos ou a uma intimidade mais profunda com Cristo. E foi exatamente isso que aconteceu, por exemplo, com o apóstolo João, quando ele estava na ilha de Patmos, que em grego significa a ilha do destruidor. Mesmo isolado num local ali de destruição e preso numa ilha penal, João teve um encontro magnífico com Deus. E ele havia recebido sementes e produzido frutos. E ele tinha investido na vinha de Cristo, na seara do Senhor. E tinha o sonho de conhecer Jesus como ele realmente é. João sabia que a forma de Cristo que ele tinha conhecido durante 3 anos e meio não era a forma eterna de Jesus. Mesmo no Monte da Transfiguração, João ele entendeu que ainda não havia conhecido o Senhor como ele realmente é. Por essa razão ele escreveu: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E assim mesmo se purifica todo que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Ou seja, João sabia que ele não conhecia Cristo ainda na sua forma plena, na plenitude da sua glória, no esplendor da sua glória. E ele falou, nós ainda o conheceremos como ele realmente é. Quem tem essa esperança, santifique-se a si mesmo. E João semeou e regou e colheu os frutos, né? E um belo dia, o Senhor o arrebatou, né? Como está lá em Apocalipse 1:9, ele falando que eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, achei-me na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim em grande voz como de trombeta, né? Então, o que aconteceu com João? Ele produziu frutos, por isso ele foi tomado, ele foi arrebatado. Fruto significa ser tomado, tá certo? Então, essa ideia é extremamente interessante e você vai entender isso agora, né? Qual é a importância bíblica do fruto? Basta você lembrar, né, que Mateus 7, Jesus fala que pelos frutos vos conhecereis. Então, o fruto é um elemento fundamental para a soteria, no grego, a salvação. A salvação ela depende do fruto, porque quem não tinha fruto, Jesus falou, apartai-vos de mim, malditos, não vos conheço. O termo grego para fruto, karpos, também se relaciona à expressão helome, em grego, que significa preferir ou escolher. Tá? Por exemplo, em 2 Tessalonicenses 2,13, diz o seguinte, entretanto, devemos sempre dar graça a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu
hilato, né? Ele escolheu vocês. Nós temos o grande privilégio de termos sido escolhidos por Deus, né? Uma escolha para que pudéssemos fazer aqui na terra as mesmas obras que Cristo realizou quando construiu um tabernáculo entre nós. Nós somos chamados não para vivermos uma vida relaxada e tranquila, mas para trabalharmos na seara do Senhor, para a qual faltam muitos trabalhadores. Como está em Mateus 9,37, a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. O curioso é que atualmente muitas pessoas acham que elas que escolheram seguir a Jesus, né? Que decidiram ir para a igreja, e elas que decidiram frequentar um local de culto. Jesus, porém, nos ensina algo muito diferente quando mostra lá em João 15,16 o seguinte: não foste vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo conceda. Ok? Então, nós entendemos que Jesus nos escolheu e nos separou para algo muito específico, para que nós produzamos frutos. Quem está em Jesus e não dá frutos é cortado e lançado fora. Frutificar não é uma opção, uma escolha, mas a única maneira de permanecer conectado à videira verdadeira. A palavra karpos, que é fruto, também se relaciona ao termo grego ero, que significa levantar ou tomar, como em Mateus 11:29, quando diz: tomai sobre vós o meu jugo, né? Tomai arate em grego. Ou seja, aquele que toma sobre si o jugo de Cristo e segue os seus passos, também será tomado por Cristo e levado aos ares para celebrar com ele as bodas. É levado por Cristo não para viver acomodado, mas para seguir o caminho do Calvário. Jesus falou em Mateus 16:24. Então, disse Jesus: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome, verbo ero, a sua própria cruz e me siga. Hoje as pessoas buscam Jesus para que Jesus realize desejos delas, né? E sonhos pessoais. Ocorre que é exatamente o contrário. Nós devemos buscar a Deus para mortificarmos a nossa carne, nossos desejos e os sonhos, e vivermos ali na dependência do Espírito Santo, numa busca constante, não de fazer a nossa vontade, mas em fazer a vontade de Deus, que segundo Romanos 12:2 é boa, perfeita e agradável. Produzir frutos é viver a vontade de Deus, é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, para que as demais coisas nos sejam acrescentadas, como está lá em Mateus 6,33. Agora, fica bem interessante quando a gente sai do grego e vai para o hebraico, para analisar como é que é a palavra fruto em hebraico. Em hebraico, a palavra geralmente traduzida para fruto é peri. Esse termo também pode significar recompensa. O cristão, ele somente pode dar fruto se ele trabalhar na vinha do Senhor, como na parábola dos trabalhadores da vinha. Por quê? Independentemente da hora em que for contratado, ele vai receber a recompensa pelo seu trabalho, que é o fruto do seu labor. Trabalhar na vinha de Cristo e dele receber a sua recompensa verdadeiramente está em comunhão com Jesus. Muitos buscam recompensas materiais de Deus: carro, casa, esposa, empresa, família, fortuna, fama e glória. A Bíblia, porém, nos fala de um tesouro escondido, que todo aquele que o encontra deve zelar para não perdê-lo, como diz Mateus 13:44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, o escondeu. E transbordante de alegria, vai e vende tudo que tem e compra aquele campo. Essa é a recompensa que nós devemos buscar em Deus, né? A salvação das nossas almas e o privilégio de adentrar o reino de Deus. Muitos, porém, têm conquistado grandes coisas, mas perdido a sua própria alma. Aquele que conhece o Senhor como ele realmente é, sabe qual é a diferença da verdadeira recompensa que está guardada para os cristãos fiéis que obedecem ao mandamento de Jesus de produzir frutos. A gente não pode esquecer o que Jesus ensinou em Mateus 16, versículo 16. Pois de que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Como nós faremos então para ganhar tão sublime recompensa? Produzindo frutos. Só há uma maneira de receber elogios do Senhor e ter o prazer de festejar com Cristo em suas bodas: produzir frutos e multiplicar os talentos que ele nos concedeu, como está escrito em Mateus 25:21. Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito colocarei, entra no gozo do seu Senhor. Escutar isso vai ser um privilégio muito grande, guardado para aqueles que foram conectados à videira, que deram frutos e que foram limpos pela água da palavra para que dessem ainda mais frutos, como está escrito em João 15.
Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo ramo que está em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto. E vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. O fruto também é uma recompensa por um comportamento correto e um proceder justo, como está escrito em Provérbios 11:30. O fruto do justo é a árvore da vida, e o que ganha almas é sábio. Olha que interessante, o que ganha almas é sábio. O texto é completo em si mesmo, né? A Bíblia fala, Perit Sadik Etz Chaim, né? O fruto do justo é a árvore da vida, ou seja, a vida eterna é algo que o justo recebe como retribuição da sua fidelidade nos ensinos do Senhor e sua obediência ao mandamento de produzir frutos. O termo hebraico para fruto, que é peri, também se relaciona às ideias de quebrar e separar, né? Quebrar é pur em hebraico, separar é parás. E isso porque a pessoa somente pode dar fruto se ela quebrar por todos os tipos de concepções que possui e deixar que Cristo mostre a ela o que é bom, perfeito e agradável. Agindo assim, o verdadeiro cristão ele se separa, parás em hebraico, do mal e é separado por Deus para uma soberana vocação que há em Cristo Jesus. Em hebraico, a palavra pur também pode ser traduzida como frustrar, né? Olha que interessante o Salmo 33:10. O Senhor frustra, refir em hebraico, os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. Ou seja, Deus frustra os planos de todos aqueles que intentam contra os verdadeiros cristãos, aqueles que produzem frutos e são lavados pelo sangue do Cordeiro. Ou seja, frutificar é também estar escondido na sombra do Onipotente, no esconderijo do Altíssimo. E sábio é aquele que frutifica e busca em Deus o aperfeiçoamento da sua frutificação. Por outro lado, a palavra hebraica pur, que dá origem a fruto, também tem a ideia de retirar. Agora veja o Salmo 89:33. Mas jamais retirarei, a fir em hebraico, retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Conclusão, a pessoa que frutifica possui em Deus a garantia do perdão, da benignidade e da segunda chance, porque ele vive em seu cotidiano a própria misericórdia do Senhor. Jesus está sempre de braços abertos para aqueles que frutificam. Quando caem, a misericórdia do Senhor se apresenta de forma sublime e inesperada. Davi, homem que deu muitos frutos, certa vez tomou uma mulher casada para si e tirou a vida do seu esposo. Segundo as leis divinas, qualquer pessoa que praticasse uma abominação como essa deveria também perder sua própria vida. Deus, porém, conhecedor do coração de Davi, perdoou-lhe o pecado quando disse no segundo livro de Samuel 12:13. Então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi, também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Deus levou em consideração o amor de Davi e os frutos que durante anos ele gerou para Deus. Outra pessoa, porém, pagou pelo seu pecado, né? E pagou caro com a sua própria vida. O filho de Davi morreu em seu lugar. No futuro, outro filho de Davi também morreria no lugar de muitos, mas não apenas de um único homem, mas de toda a humanidade, anunciando o maior de todos os frutos, que é o amor, expresso no ato de dar a vida pelos outros, como Jesus fala em João 15:13, ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua própria vida em favor dos seus amigos. Davi recebeu esse amor e doou tal amor ao mundo. Um dos ancestrais de Cristo possuía um nome que vem dessa mesma raiz de fruto. Fruto é peri, uma das raízes é parás, né, que dá origem a Pérez. Seu nome era Pérez, né? E quando Pérez estava para nascer, ele achou um caminho, em hebraico, paratsta, e passando à frente do seu irmão gêmeo, saiu do ventre da sua mãe em primeiro lugar, brotando como um fruto maduro. Por isso foi chamado de Pérez, né? Paretz em hebraico significa aquele que passou na frente, aquele que abriu o caminho. Ele, como um fruto que brota, adquiriu o direito à primogenitura e à herança que lhe cabia. Da mesma forma, o fruto é aquilo que brota e acha caminho para sobressair na vida do cristão que verdadeiramente é um trabalhador de Cristo. Estes que assim procedem e geram frutos são os escolhidos, pois muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Fruto está diretamente relacionado a ser escolhido. Quem é escolhido por Deus é aquele que gera os frutos. Outra ocasião em que esse termo interessante aparece é quando Daniel desvendou o recado que a mão misteriosa havia escrito na parede de Belsazar. O profeta Daniel interpreta o termo parsim,
da seguinte maneira, né? Dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas, quando a mão misteriosa escreveu Mene Mene Tekel Parsin, né? Então, dividido, né? Dividir. Aqui nós vemos que a palavra então relacionada a fruto, né? Peri, ela foi relacionada à ideia de perissat, que é a ideia de dividir, né? E também a palavra persa, que é farras em hebraico. Isso nos leva a pensar sobre dois tipos de fruto que existem. Existem dois tipos de fruto que você pode produzir. O fruto do Espírito, que nos torna separados para Deus, e o fruto da carne, que separa a pessoa de Deus e a direciona ao julgamento. Nessa ocasião da passagem de Daniel, o reino da Babilônia havia plantado tanta destruição e tanta perversidade a ponto de utilizar os próprios utensílios sagrados do Templo de Jerusalém numa festa profana e pagã, como está em Daniel 5, de 1 a 5. Por essa razão, tendo produzido fruto, mas fruto da carne, Deus separou, fruto peri, separar, perras, Deus separou o reino da Babilônia para o julgamento, paretz, de modo que este reino foi dividido, perissat, e dado aos persas, farras. Ou seja, tudo aqui envolvendo a palavra fruto. A palavra fruto, ela significa ao mesmo tempo separar para Deus e separar para destruição. Porque quem produz fruto é separado para Deus. Quem não produz fruto é separado para destruição. Foi o que aconteceu com o reino da Babilônia nessa época. Isso é o que acontece também com aqueles que se conectam à videira, mas deixaram de produzir frutos. São separados e lançados no fogo para serem queimados, como Jesus fala claramente em João 15, versículo 6. Outra palavra relacionada a fruto, né, que é peri, é purá, em hebraico, significa a prensa do vinho ou o próprio lagar. Isso nos leva a concluir que é somente quando o cristão é prensado e esmagado, a palavra pur em hebraico, pelas circunstâncias da vida e pelos ataques dos inimigos que ele se torna um lagar, um porrá. Ou seja, quando o cristão é esmagado, verbo pur, ele se torna um lagar, que é o substantivo porrá, que dá origem a peri, que é o fruto, de onde brota o puro fruto da vide. Somente quando o cristão passa a ver o fruto em sua vida é que ele consegue se separar do mal e esmagar a força do pecado e produzir um vinho puro, como de um lugar ali administrado pelo verdadeiro lavrador, que é o Pai. Tá certo? Jesus também é interessante nós lembrarmos que ele foi esmagado. Jesus foi esmagado lá no Getsemane, que em hebraico é Gat Shemen, né? Que é a prensa do óleo. Quando foi esmagado naquele jardim, Jesus começou a se preparar para liberar o óleo da unção que estava dentro de si, como uma azeitona esmagada que deixa fluir a sua unção. Esse é o mesmo óleo que habita no interior do verdadeiro cristão. Quando ele produz frutos, o servo de Deus também libera essa mesma unção que está em Cristo, de modo que as pessoas se alimentam dos frutos e são curadas pelo bálsamo do Senhor. Por isso eu digo para vocês, não se engane, é pelos frutos e não pelos dons que nós seremos conhecidos por Cristo. Busque esses frutos e o próprio Cristo vai limpar a sua vida para que você produza ainda mais frutos para o engrandecimento do reino de Deus, ok? Então, pessoal, o fruto está diretamente relacionado à ideia de arrebatar, tomar, escolher, recompensa, esmagar e separar. Ou seja, o que acontece com o fruto, né? Por que é importante nós analisarmos Gênesis, quando Deus está produzindo a relva, está produzindo as árvores com sementes e as árvores com frutos? Qual é essa grande diferença? É exatamente aquilo que eu havia falado antes. As primeiras árvores, as briófitas, elas não tinham fruto, elas eram muito dependentes da água, elas não tinham uma autonomia, elas não tinham uma mobilidade. É igual uma empresa que está começando, precisa estar numa incubadora, e é igual um cristão que está iniciando a sua caminhada, que ele precisa de um discipulado constante. Já as pteridófitas, elas têm um pouco mais de autonomia com relação à água, elas conseguem ter um pouco mais de mobilidade, elas são mais independentes da água, mas não conseguem crescer muito porque elas não têm as estruturas tubulares, né, de fluxo dos nutrientes, que são o xilema e o floema, né, o suber e liber, vasos liberianos e vasos suberianos. Eles não têm essa estrutura de distribuição dos nutrientes. Já as gimnospermas elas conseguem crescer muito porque, como um pinheiro, né, tem o xilema e o floema, conseguem puxar muito nutrientes e guardar os nutrientes, conseguem expandir, conseguem crescer muito. Então as gimnospermas significa a semente nua. O que é a semente nua?
é o momento que você já consegue produzir uma semente, e essa semente pode ser transformada numa nova árvore, ou seja, você já tem poder de multiplicação dentro do mundo do business, do mundo do equity, né? Isso é chamado do poder de escala, né? Poder de você ter escala para escalar o seu negócio, fazer o negócio crescer, e você tem margem de lucro, né? Você tem mobilidade ali para ter margem de lucro, ter escala e ter recorrência também. Você consegue ficar lançando muitas sementes. A semente, ela serve para alimentar o cliente, ela serve para multiplicar os dividendos da empresa. Mas a gimnosperma, que é o fruto nu, gimnos em grego é nu, esperma é a semente, semente nua. A semente nua, ela é pouco atrativa, né? Ela não tem muito atrativo. Os animais não têm muito incentivo para irem lá pegar a semente e espalhar a semente. Já as angiospermas, elas conseguem ter os frutos que são protegidos ou revestidos. A semente é revestida por um fruto. E o seu caule, a sua copa, tem, além de folhas que produzem energia, tem flores que são os atrativos. Ou seja, o suprassumo dos vegetais, os mais assim, atrativos, que são as angiospermas, eles têm um fruto que tem um atrativo. Por quê? O animal vai até a árvore saborear o fruto. E ao saborear aquele fruto que tem o açúcar, tem o doce, ele sai levando a semente e ele espalha a semente pelo mundo. Ou seja, você não chega para o animal e fala: ei, coma a minha semente e espalha a semente para o mundo para mim. Não, você fala: olha que fruto legal, quer comer? E aí quando ele vem comer, ele leva a semente. É muito diferente, né, de você falar: compre o meu produto, né? Compre o meu produto compre a minha semente, espalhe a minha semente. Compre o meu produto e diga para todo mundo que o meu produto é muito bom. Isso é uma coisa. Agora você falar para uma pessoa: eu vou resolver o seu problema. Vem cá que eu vou resolver o seu problema. E quando a pessoa chega a você, ela saboreia aquele fruto da solução do problema e ela sai dali o quê? Levando as sementes, falando: o Daniel, ele consegue solucionar problemas. Se você quiser a solução dos seus problemas, vá até ele. E aí vem todo mundo em cima, né, querer saber de onde vem isso. Ou seja, o fruto, ele é um mecanismo de você espalhar semente muito mais legal. Porque você não apresenta a semente pela semente, você chama pelo fruto. O fruto é você ter a capacidade de ajudar o próximo, de resolver o problema. E é assim que acontece na dinâmica da vida social, da vida econômica, da vida financeira, de um negócio que você está montando, da sua mentalidade empreendedora. É assim. Qual que é a sedução? Qual é o diferencial? Qual é o gatilho? O que te aproxima? O que te diferencia? Qual é o atrativo que tem? Qual é o atrativo que você tem e a árvore do teu lado não tem? Né? A árvore do meu lado é um pinheiro, só tem uma semente. Não está revestida por uma capa de um fruto. Eu tenho uma semente revestida por uma capa do fruto, ou seja, ela é saborosa. As pessoas vêm não pela semente, mas vêm pelo fruto. Atrai as pessoas. Você não precisa ficar lançando as sementes, né, no sistema de pulverização com uma polinização. A polinização, você joga as sementes para tudo quanto é lugar e fica na esperança de que ela caia no lugar certo, né? Agora, quando você tem uma polinização entomófila, ou seja, uma polinização que usa os insetos, é muito mais eficiente, porque é como se você conhecesse o seu cliente e você sabe o que você quer apresentar para ele. Porque a abelha, ela vem na folha que é feminina, que é o gineceu, e quando vai na folha feminina, ela leva ali ela vai na folha masculina, perdão, a abelha vai lá: que folha bonita, tem um cheirinho bom, vou lá beber um suquinho, que é o néctar. Então a abelha vai lá, bebe o néctar. Quando ela está bebendo o néctar no androceu, que é a folha masculina, ela sai cheia de pólen agarrada no corpo. E aí depois ela olha outra flor e fala: nossa, que flor bonita, mas é uma flor feminina, é o gineceu. E ela vai lá e leva o pólen certinho no lugar onde ele precisa chegar. Diferente daquela pulverização, né? Você pega um produto e joga aí no mercado e fica na esperança de que alguém compre. É aquilo que o Jeff Walker, né, o criador da PLF, a Product Launch Formula, ele chama de Hope Marketing, né, que é o marketing de esperança. Você lança o produto e fica lá na esperança: tomara que alguém compre o meu produto. É totalmente diferente você ter o atrativo, você ter o fruto, você ter o revestimento. E não tem fruto melhor do que você solucionar problemas, né? Como o João Kepler sempre fala: não, se você encontrar comigo no elevador, não diga para mim o quão boa é a sua empresa e quantos bilhões você vai fazer. Diga para mim qual problema você resolve. É só isso que eu quero saber, tá certo? Então,
Vejam a importância do fruto. O fruto mostra uma solução para um problema. A planta precisa garantir a perpetuação da sua espécie. Não só perpetuar, mas disseminar a sua espécie. E para disseminar a sua espécie, ela tem que disseminar as suas sementes. Mas eu digo para você, a planta consegue viajar pelo mundo fazendo a disseminação das suas sementes? Não. A planta é um ser vivo fixo. É um ser vivo que está parado ali. É claro que tem plantas que se movimentam, mas em geral a árvore ela é um ser que é fixo. Ela não tem essa mobilidade. Como é que ela vai espalhar as suas sementes mundo afora? Ela pode usar, como eu falei para vocês, o vento. Né? O vento faz a polinização em sistema de pulverização, né? Sai polinizando. Mas aí é o hope market, né? Você tem que ficar na esperança que ela encontre ali o lugar certo onde ela precisa cair. Já quando você tem a flor com o néctar que atrai os insetos e o fruto que atrai os animais, como os passarinhos, você está usando terceiros para trabalhar para você sem eles saberem. Eles nem sabem que eles estão trabalhando para a planta, entendeu? Por quê? É como se em vez de você contratar publicidade, você fala, eu vou pagar uma publicidade aqui nas redes sociais. Não, as próprias pessoas fazem a publicidade sem saber. Porque elas vêm comer o fruto da árvore e elas vêm saborear o néctar, e o néctar é tão gostoso e o fruto é tão bom que eles saem espalhando para todo mundo, falando, cara, você tem que fazer esse curso, cara, você tem que assistir esse vídeo, cara, você tem que assistir esse Power Morning, você tem que estar lá de manhã nesse Power Morning assistindo conosco. Meu sogro está lembrando aí, somos aí 253 pessoas aqui ao vivo. Ficaria extremamente feliz se a gente conseguisse chegar a 500 pessoas ao vivo. E é claro que a meta é 5 mil, 50 mil pessoas ao vivo aqui. Porque, imaginem, quantas pessoas não seriam abençoadas acordando ouvindo esse tipo de conversa, né? Em vez de ouvir, ó céus, ó vida, a vida é horrível, ai que saco, que vida nojenta, minha família é horrível, meu trabalho é horrível, meu dia é horrível. Não, aqui a gente está se alimentando para começar o dia já, meu irmão. Vou tirar a minha raiz lá do chão, lá do poço e vou jogar lá para cima, lá para eu me oxigenar na palavra de Deus, entendeu? Eu vou superar, vou dar a volta por cima, eu vou ser em Cristo, eu sou mais que vencedor. Então, chame a galera, marquem o pessoal, clica aqui embaixo, aqui tem um botãozinho aqui que é o do espalhar, compartilhar, compartilha, dá um print na tela, compartilha ali no seu story, me marca, chama o pessoal. Essa é a maneira da gente espalhar essa semente, ok? Então, pessoal, quando você tem um atrativo, as pessoas trabalham para você sem saber, né? E, na verdade, não é trabalhar para você sem saber apenas, é uma retribuição, é um agradecimento. As pessoas foram tão abençoadas pelo fruto que você deixou para elas, que elas, por gratidão, elas trazem mais pessoas, elas divulgam o seu trabalho. Então, é exatamente essa a diferença de você ser uma gimnosperma, que é uma semente nua, de você ser uma angiosperma, que é uma semente que dá fruto, é uma vegetal que dá fruto, é você ser uma planta que dá fruto. O que a planta que dá fruto tem que a outra, a gimnosperma não tem? O que uma macieira que tem a maçã tem que o pinheiro não tem? Ela tem um atrativo, ela tem aquele incentivo, né? Ela tem aquela motivação para as pessoas virem até você, porque o fruto é muito saboroso. E quando o animal come o fruto, ele engole as sementes e ele sai distribuindo as sementes sem saber. Está fazendo o trabalho para a árvore de espalhar e fazer o marketing da própria árvore, ok? Então, essa é a ideia que está por trás da gente olhar a natureza e extrair da natureza esse tipo de conhecimento. Eu fico muito triste quando eu vejo um biólogo que não olha para o seu objeto de estudo assim, né? Ele não olha para o corpo humano, para o corpo dos animais, a fisiologia dos animais, a fisiologia vegetal. Ele não olha, né, para os mais diversos sistemas, sistema imunológico, sistema nervoso. Ele não olha para esses sistemas como inspirações, né? Ele não olha para aquilo como soluções de problemas que podem ser trazidos para a sua vida prática, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar nisso, mas tem algumas histórias que contam do Neil Armstrong, né, e o Buzz Aldrin, o primeiro pessoal que foi para a Lua, né, que eles estavam tentando desenvolver a ideia do módulo lunar, né, como construiriam um tipo de mecanismo, de ferramenta ou de
como se fosse uma pequena nave, né, um módulo, como construir isso para que pudesse pousar na Lua. E aí dizem, né, que ele estava em Harvard, se eu não me engano, ou Princeton, não me lembro qual a universidade onde eles atuavam. Ele estava passando em frente de uma aula sobre vírus, né? E aí ele viu, estava vendo uma aula sobre um bacteriófago, né? Bacteriófago é aquele que ele pousa entre aspas, em cima da bactéria e ele empurra para dentro da bactéria o seu DNA. Né? Então, ele vendo aquele desenho do agente ali pousando, né, com as suas perninhas, pousando, usando o seu capsídeo, né, pousando ali na bactéria, ele teve a ideia do módulo lunar. Ou seja, quando nós estamos atentos à natureza que nos cerca, nós estamos vendo não apenas soluções para problemas que podem solucionar nossos desafios, mas nós estamos vendo a mente de Deus ali, a inteligência de Deus, a sabedoria de Deus, a magnitude de Deus, tá certo? Como o Salmo 19 fala, que a natureza expressa a glória de Deus. Nós contemplando a natureza, nós estamos vendo a inteligência de Deus. E não é muito mais melhor nós nos inspirarmos nas obras de Deus do que a gente andar segundo o conselho de ímpios, se deter no caminho dos pecadores e se assentar na roda dos escarnecedores? Pelo contrário, vale muito mais a pena a gente meditar na lei do Senhor e na sua lei meditarmos de dia e de noite. Fazendo assim, seremos como a árvore plantada junto a rio de águas, que dá fruto no tempo certo, cujas folhas não caem e que tudo que fizer prosperará. Ok? E para quem acha que o homem não foi à Lua, daqui da Terra, com um telescópio, dava para ver o módulo lunar pousado na Lua. Só se eles fizeram um holograma da Lua naquela época, tá certo? Aí o projeto Bluebeam começou mais cedo do que a gente imaginava, ok? Só para você refletir sobre isso. Daqui da Terra, dava para ver o módulo lunar pousado na própria Lua. Se você tem uma luneta em casa, você sabe que dá para ver grandes detalhes da Lua da sua própria casa em qualquer noite de céu aberto, ok? Forte abraço para vocês, fiquem com Deus. Examine todas as coisas e retém que é bom. A gente volta amanhã continuando esse estudo aqui e peço a vocês aí um favorzinho muito simples. Me ajude a compartilhar, me ajude a espalhar essa semente, ok? Para mais gente virem aqui se alimentar dos frutos da palavra de Deus, ok? Um abraço a todos, fique com Deus, examine todas as coisas e retém que é bom. Valeu!